Olá, bem-vindo você que está assistindo a programação da TV Câmara. Esse é o programa Questão de Ordem e hoje eu converso com o presidente, vereador Pedro Roberto, que está terminando a sua gestão aqui na Câmara de Rio Preto como presidente. Muito obrigada pela sua participação, Pedro. Prazer estar aqui com você, falar com os telespectadores da TV Câmara. Bom, eu gostaria de destacar então, Pedro Roberto, vereador, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2021-2022 e seu mandato foi marcado pela participação popular. Então, destaco aqui as audiências públicas, foram 51 audiências, 14 fóruns temáticos e 31 reuniões de comissões, vários assuntos abordados aí, né, presidente? Saúde, educação, transporte, todos esses temas foram trazidos aqui ao plenário da Câmara para que a população pudesse participar, pudesse debater e trazer suas ideias também. Exatamente, esse era o objetivo, trazer a população para participar do debate da cidade. Apesar de iniciarmos o mandato com uma pandemia, né, e eu me lembro naquele começo, fizemos algumas audiências de forma remota, com a participação remota, alguns fóruns, inclusive com participação da população de forma remota, e à medida que a gente conseguiu, a gente abriu aqui, né, para participação presencial da população. Você citou aí, somando tudo, há quase 100 reuniões públicas, né? Parte de audiências públicas, parte de reuniões das comissões de trabalho, outros fóruns também realizados aí pela Escola do Legislativo. Foram 2 anos intensos realmente, e eu estou muito feliz por isso, né? Chegando aí ao final do meu mandato, eu quero celebrar realmente essa participação da população. Foram temas importantíssimos debatidos, né? Transporte coletivo, a questão do IPTU, na área da saúde foram inúmeras reuniões, enfim, realmente algo que eu considero extremamente relevante aí no mandato que a gente está terminando. Foram 2 anos de intenso trabalho, né, vereador? Sempre trazendo a população, promovendo debates, também com secretários, né, desses temas importantes para a população. Era esse o seu objetivo no começo desses 2 anos? Sim, eu me lembro, Mariana, que nós, no início do mandato, nós estávamos com a pandemia, né? Eu criei a Frente Parlamentar de Acompanhamento e Combate à Covid, a primeira frente parlamentar da história do Legislativo. Me lembro que foi no dia 13 de janeiro de 2021, nós tínhamos aqui na casa, num período de recesso, 13 vereadores participando. A partir daí foram inúmeras reuniões também com a secretaria, com o secretário de Saúde, a secretária da Educação e também em relação ao transporte, né? Porque havia um problema, sempre muita reclamação em relação ao transporte público na época da pandemia. Então nós tivemos uma participação, né? A Câmara teve uma participação importante, nós conseguimos envolver os vereadores nesse debate. Aí foram tantos outros temas, transporte coletivo, saímos fora aqui das dependências da Câmara, fomos no Santo Antônio, fomos na Amizade e Lealdade. Então foram realmente muitas audiências onde a população participou aqui na Câmara e fora. Esse era o objetivo e nós atingimos esse objetivo. Como o senhor citou, essas reuniões não ficaram restritas aqui ao plenário da Câmara, né? Foram buscar a população nos bairros para aproximar, né? Para permitir que essa população pudesse participar desses debates. E o senhor sentiu nesses 2 anos como presidente, o senhor está mais próximo da população? Sem dúvida, eu acredito que apesar da pandemia nós conseguimos esse objetivo. Tivemos aqui, certamente os números mostram isso, né? Uma participação em números de audiências bem maiores e um envolvimento bem maior. Até em relação às entidades também, para citar aqui algumas, né? A própria OAB participando de praticamente todas as atividades, a CIRP, enfim, outras entidades também. Foi muito gratificante isso, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? Entendo que é uma meta que nós devemos percorrer sempre, ter sempre o máximo de participação da população. A população sentir que esse espaço aqui, o Poder Legislativo, ela deve estar presente, né? Então, realmente foi muito gratificante.
Bom, o senhor falou também da criação do Parlamento Regional Metropolitano. Foi um importante avanço aqui para a nossa região. A união, né, dos poderes legislativos aqui, principalmente concentrados aqui em São José do Rio Preto, nos debates, nessas reuniões. Qual que é o objetivo? Quais são os planos aí para esse parlamento nos próximos anos? Então, quando o Estado anunciou, ainda em 2021, a criação da região metropolitana, eu me lembro aqui que eu anunciei a criação do Parlamento Regional Metropolitano, porque para mim são questões que caminham juntos, a região e o parlamento. E, aliás, foi a nossa iniciativa, gerou uma ação do governo do Estado, porque, a princípio, a região metropolitana seria mais composta pelos prefeitos e pela, vamos dizer assim, a equipe mais técnica da prefeitura. E nós fomos inseridos, os parlamentos regionais metropolitanos, foram inseridos na organização da região metropolitana. Lembrando que aqui são 37 cidades, eu me lembro que eu visitei a maioria dos presidentes do Poder Legislativo, criamos o parlamento fez inúmeras reuniões, ou seja, há uma estrutura preparada, pronta e preparada aqui na região, para que os presidentes de câmaras participem do parlamento e da região metropolitana. E um detalhe, agora nós estamos propondo a criação aqui na casa de uma comissão, porque o que acontece? Normalmente, é preciso, a gente percebe que alguns vereadores têm, gostam desse processo, de participar do debate, não só da cidade, mas da região. Então, eu estou propondo a criação de uma comissão aqui, uma comissão permanente, que vai acompanhar todas as ações da região metropolitana. Isso, acho que acaba criando aí uma cultura, entendeu? Para a gente continuar debatendo a cidade e a região. Eu tenho dito que o que é bom para Rio Preto é bom para a região. E o que é bom para a região é bom para Rio Preto. Então, aí nós já debatemos inúmeras situações em relação à mobilidade, em relação à educação, em relação à questão ambiental, em relação à segurança. São reuniões que nós já fizemos. E, nesse momento, o Estado está num processo de elaboração de um plano, a gente chama de plano diretor, é um plano que pensa as ações para a região, e isso é muito importante. O senhor falou aí algumas demandas, então, segurança, mobilidade, Pensando nessa região como um todo e Rio Preto como referência, Nós somos referência em saúde, em serviços para essa população da região. Esse é o foco, então, desse desenvolvimento regional? Seria essa área de saúde, de serviços? O que mais que essa região metropolitana e o trabalho dos poderes legislativos aqui da região, de que forma pode contribuir para isso? Eu digo que o vereador é quem lida com os problemas também no dia a dia da população. É muito comum, a população procura o vereador tem conhecimento. Então, a participação das câmaras é muito importante. E os temas são, saúde é um tema que foi por conta da pandemia, e a questão da falta de leitos que houve, é um tema que nós debatemos muito aqui. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos aqui, chamamos os gestores das cidades na área de saúde, vieram quase que todos, pelo interesse no assunto. Eu me lembro que fizemos uma reunião aqui com a participação do Dr. Eleus Paiva, ele até antes de, agora, foi chamado aí para ser secretário do Estado da Saúde, ele já veio aqui e participou de uma reunião do Parlamento. Olha como é importante, hoje nós temos uma pessoa que já esteve aqui, que já discutiu, que já participou. Então, são os temas, são variados. Por exemplo, na questão do turismo, dá para fazer muito mais, dá para você criar um programa, onde você vai incentivar os pequenos também. Nós temos hoje muitos, vamos dizer assim, pessoas que produzem turismo, seja o rural, turismo rural, o ciclismo e tantos outros. Então, tem muita coisa para ser feito em relação à região. Fora a questão da mobilidade, a questão da educação, de pensar realmente de forma macro, Não dá para pensar mais só Rio Preto. Nós temos hoje cidades muito próximas de Rio Preto, que já praticamente estão, como eu diz assim, emendando com Rio Preto, e essa região toda que Rio Preto é uma referência para a região. Bom, nós estamos falando aí das questões políticas ligadas à sua gestão como presidente. Nós promovemos aqui na Câmara também ações formativas para a população.
né? E nós tivemos aqui fóruns, cursos, seminários com a participação da população e uma ação aí efetiva da Escola do Legislativo também, contando com outros servidores da Câmara. Como é que foi para o senhor trazer esse conhecimento aqui para o plenário da Câmara? Muito bacana, né? Eu quero aqui reconhecer o trabalho importante da Escola do Legislativo, que é composta por funcionários aqui efetivos da casa, né? Atualmente o Marcos do financeiro, que é o presidente, né? Com outras pessoas, a Cris, enfim, né? São pessoas que têm participado de forma importante nesse processo. Eu me lembro de seminários, né? Nós fizemos aqui, quero destacar o Vibrar com Parkinson, o Fórum Cidades Inteligentes, foi um seminário muito importante e também discutimos um assunto muito importante aqui, que é a questão dos idosos, políticas públicas para idosos, né? Foi um tema muito interessante, além da questão do assédio, né? Que a Escola do Legislativo fez treinamentos em relação aos funcionários e público externo também, do tema assédio e outros temas também. Então, a Escola do Legislativo teve uma participação importante também na discussão desses temas. Isso deve ser uma tendência, né, para os próximos anos, pegar temas abrangentes, temas que estão aí em discussão e trazer, aproximar a população, e aqui a Câmara é um espaço para isso, né, para esses debates. Bom, e voltando aos temas polêmicos um pouquinho, o senhor falou da questão dos transportes, da superlotação. Na época da pandemia, essa foi uma questão muito relevante que foi debatida aqui. E os vereadores, logo no início da sua gestão, trabalharam nas comissões de inquérito relacionadas a esses temas, né? Como que o senhor acompanhou toda essa movimentação? Nós tivemos basicamente duas CPIs, né? Uma CPI do transporte, que foi importante naquele momento da pandemia. Essa CPI se debruçou em relação às questões do transporte coletivo, e nós tivemos uma outra CPI das empresas terceirizadas, né? Me lembro que a do transporte foi presidida pelo vereador Robson Risse, e a dos terceirizados, né? O vereador João Paulo Rilo, e eu fiz parte dessa comissão também. As duas foram importantes, como eu participei mais, né? Participei dos trabalhadores terceirizados. Eu me lembro que a gente conseguiu resolver, mesmo durante a CPI, resolver problemas importantes. Eu me lembro que uma empresa tinha determinado a mudança, era um sistema de 12 por 36, e a empresa quis mudar a jornada de trabalho. Isso ia criar um problema enorme para muitas famílias de trabalhadores. Nós conseguimos resolver isso durante a CPI. Então é isso. Também na questão da fiscalização, houve essa participação. É importante dizer que no dia a dia os vereadores também questionam, né, e fiscalizam. Você vê que toda a sessão tem requerimentos, tem discussões, tem debates. É isso, esse é o nosso papel. Mesmo quando não há oficialmente, né, a formação de uma comissão, sempre tem um tema que está sendo discutido aqui, e a cobrança ao Poder Executivo também, que é um dos papéis mais importantes dos vereadores, né? Sem dúvida, são muitos temas, né, que os vereadores se debruçam no seu dia a dia. Nós somos procurados, né, pelas pessoas. Tem um problema na área da educação. Então, aí aciona a comissão de educação, ou o vereador vai falar com o secretário. Isso em todas as áreas do município, seja na área do esporte, do meio ambiente. Fizemos importantes debates aqui na questão ambiental, audiências públicas. Me lembro de um projeto que veio para casa mudando a concepção do Conselho de meio ambiente, né? Ia criar um problema, seria um retrocesso. A Câmara fez uma intervenção, fez reunião, colocou o assunto e o prefeito retirou o projeto. São questões, dá para enumerar umas centenas delas importantes que ajudam a cidade, entendeu? Então, esse é o nosso papel. E é importante ressaltar também que, independente de partido, de ideologia política, aqui os vereadores acabam se unindo com o mesmo propósito, né? Olha, é engraçado, eu estou no 5º mandato, eu posso dizer para você com tranquilidade que esta foi o biênio com a maior participação, como você falou, independente de ideologias, de partido, houve uma união aqui dos vereadores, desde a pandemia, né? Porque aqui você tem o vereador da oposição que provoca, mas o vereador da situação também que participa. Ele chama, muitas vezes, a reunião, ele chama o secretário,
E isso tem tido um resultado muito positivo. Ao final, aquela situação normalmente é debatida e é resolvida. E é exemplo agora das emendas parlamentares de caráter impositivo, houve uma união dos vereadores, né? Foi muito bonito, um exemplo realmente de parlamento. Quando você trabalha no conjunto, todos ganham, os vereadores ganham e quem mais ganha é a população. Para isso, o senhor também contou aqui nas sessões, na mediação desses debates aqui, com a sua mesa diretora, né? Eu vou citar a vereadora Karina Caroline, sua vice-presidente, e os secretários Renato Pupo, Robson Risse e Jorge Menezes. Como que foi o trabalho da mesa diretora nesses 2 anos? Eu quero agradecer aqui sempre o apoio, né, da mesa diretora, a vereadora Karina, minha vice-presidente, vereador Dr. Renato Pupo na mesa, né, primeiro secretário, vereador Robson Risse, e também o vereador Jorge Menezes. Quero dizer que em todas as ações que vamos falar da Câmara Digital, do aplicativo, da melhoria da infraestrutura aqui, digital na casa, a mesa diretora sempre me apoiou em todas as ações. Isso eu quero registrar e deixar aqui meu agradecimento a todos os integrantes da mesa diretora. Bom, o senhor já citou então a questão administrativa, né? Vamos falar um pouquinho como é que foi aí nos últimos meses, principalmente, a implantação, a modernização tecnológica da Câmara Municipal. A gente começou com o Câmara sem papel, aí todo o processo agora digital na tramitação dos projetos, dos documentos, né? O que isso significa de economia e de agilidade aqui para o Poder Legislativo? Olha, isso é algo que me deixa muito feliz, né? Ter podido implantar, colocar a Câmara na era da tecnologia, né? Modernizar a Câmara de Rio Preto. Nós implantamos a Câmara Digital. Só para ter uma ideia da importância, hoje nós temos aqui um prédio, né? Um sobrado só para guardar papéis. E se nós não tivéssemos implantado a Câmara Digital, daqui a um tempo nós teríamos que alugar mais um prédio. Só isso é uma economia enorme, né? Realmente em termos de recurso. E como você falou, é a Câmara sem papel. Hoje o vereador, ele protocola o projeto de forma digital, ele dá os pareceres de forma digital. O ganho do ir e vir, que reduziu muito, né? Antes as pessoas tinham que estar levando os papéis, levando os projetos para dar parecer daqui para a prefeitura. Isso acabou, hoje é tudo de forma digital, né? Então a economia de papéis é enorme, quer dizer, um ganho ambiental e além da maior transparência e uma segurança também, porque esses documentos ficam arquivados no sistema. Então, daqui 100 anos, alguém vai procurar esse documento e vai estar lá. E sem risco de pegar fogo, né? Que é algo importante também. Então, a Câmara Digital foi um grande avanço, seguido do aplicativo, né? Que a Câmara Digital permitiu também a criação do aplicativo, o app, do nosso, né? Da nossa Câmara, onde a população tem condição de interagir com os vereadores, saber o que o vereador está propondo, né? Ela entra, baixa o aplicativo, quem não baixou ainda o aplicativo, por favor, processo legislativo digital, tem lá São José do Rio Preto. E aí, eu digo, quando eu assino a ordem de serviço na sexta-feira, no mesmo momento que o vereador fica sabendo da ordem, do dia, da terça, a população também tem essa oportunidade. Então, se alguém entrar sexta-feira, depois das 5 da tarde, vai saber o que vai ser votado na terça. E depois, sabe como o vereador votou, quem esteve na sessão. Então, assim, é um processo de transparência. É isso que a gente gostaria que ocorresse e está ocorrendo. A população vai ter conhecimento de tudo que o vereador faz, além de ter acesso às leis municipais, à TV Câmara. Enfim, é um ganho enorme, né? Que a gente conseguiu aí colocar em prática. Então, economia de papel, agilidade em todo esse processo, mais transparência e também agilidade aqui nos trâmites aqui dos servidores. Esse prédio que o senhor comentou é o arquivo, né, da Câmara. Teve um trabalho extenso também de servidores para selecionar, fazer o descarte correto desses documentos, que agora não vai ser mais necessário daqui para frente, né? E outra ação que o senhor implantou aqui foi em relação à segurança dos servidores e de todos que trabalham aqui no prédio da Câmara, implantação da CIPA e outras ações relacionadas à segurança do trabalho. O senhor que é dessa área também, já tem um amplo conhecimento disso, sabia da importância desse processo todo, né? Sim, minha formação, eu tenho administração de empresas e técnico em segurança do trabalho, sou formado.
Até hoje eu ministro treinamentos na área de segurança do trabalho e realmente foi uma alegria também poder implantar aqui a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que debate as questões internas de segurança, não só dos servidores também, dos assessores, mas também da população que circula aqui, na questão do combate a incêndio, né, de acidentes que possam acontecer, primeiros socorros. A Câmara precisa estar preparada para isso. Nós estamos já deixando pronto todo um processo também aqui na questão de câmeras também, né? Tem um projeto pronto para melhorar essa cobertura aqui interna. É isso, acho que cada presidente que entra pode fazer um pouco para deixar a Câmara melhor do que quando, né, ele chegou aqui. O senhor fez alguns investimentos aqui, né, na questão da gestão administrativa, pequenas reformas, adequações aqui do plenário, né? Muitas pessoas criticam quando há algum investimento em prédio público, mas são investimentos necessários para as coisas continuarem funcionando. Vamos falar um pouquinho o que foi feito aqui no plenário, a modernização, facilita para a população, quem está aqui, acompanhar, né, as sessões, as discussões aqui dentro. Sem dúvida, como eu disse, cada presidente que passa, né, pela casa, se fizer, dar uma atualizada, é melhor para a população. A população é que vai, ao final, ser beneficiada com isso. Nós temos aqui hoje, né, mudamos aqui as mesas dos vereadores que tem, né, um monitor para cada vereador, onde ele acompanha a sessão, tem todas as informações da sessão. Então, são questões importantes, a gente tentou melhorar na recepção, né, para que o munícipe seja melhor atendido, as instalações, tudo isso é no sentido de melhorar, para que o vereador possa fazer um trabalho melhor que vai beneficiar a população. Assim como a imprensa, né, a gente sempre procura fazer algo para que a imprensa tenha acesso ao máximo de informação e tenha facilidade para acessar essas informações. Bom, presidente, diante disso tudo, todo esse trabalho administrativo, questão política, o senhor também continuou atuando no seu gabinete como vereador, contou aí com uma equipe, né, para fazer esse trabalho. O que o senhor cita aí, o que o senhor conseguiu fazer ainda no atendimento à população, especificamente no seu trabalho como vereador? A gente continua atendendo a população, né, e às vezes eu acho que eu estive um pouco ausente. Eu gosto muito de estar nos bairros, estar muito presente, né, nos setores que eu atuo. E eu acho que a presidência consome uma energia muito grande da gente. Talvez eu não tenha estado como eu gostaria, mas estivemos atendendo a população. Nós temos assessores que fazem esse trabalho também. Eu quero ressaltar aqui, na área da educação, nós tivemos uma atuação trabalhando para que o setor da educação contrate assistentes sociais e psicólogos. Agora, para a felicidade, o Executivo mandou um projeto, ainda não é o que a gente gostaria, mas já tem profissionais de assistência e psicologia para atuar na área da educação. Recentemente fizemos uma tratativa também em relação ao contraturno, importante que havia aí uma situação onde jovens, adolescentes que são do Estado, né, da Escola do Estado, fazendo um trabalho no contraturno, participando do contraturno, e havia a possibilidade de isso ser interrompido. E numa gestão que fizemos, conseguimos que a Secretaria de Educação do município voltasse atrás e continuasse oferecendo o contraturno para os jovens da nossa cidade. Uma outra questão que eu ressalto, que a gente continuou trabalhando, é a questão ambiental. Me lembro que eu envolvi muito, houve aqueles incêndios em Rio Preto, né, de grandes proporções, e nós fizemos aqui várias tratativas com as entidades, cobrando o Executivo também, que tomou providências, importante registrar, houve feito aceros, situações que realmente ajudou a reduzir os incêndios. Este ano não tivemos incêndio. Tenho cobrado também em relação às nossas nascentes, porque a nascente é o que mantém o rio vivo, né, e mantém a água, né, dos rios que abastece a cidade. E eu tenho estado nessa discussão, e já com resultados aí importantes, o mapeamento das nascentes estão sendo feitos, já está numa fase final. Uma questão importante também, o córrego Pedadinha, na região norte, uma tratativa que nós fizemos com o Executivo, agora recentemente anunciou o início da revitalização do córrego Pedadinha. Eu tenho uma participação que a gente continuou muito firme na defesa dos trabalhadores terceirizados. A gente sempre defendeu os trabalhadores, são trabalhadores, hoje quase 5.000 trabalhadores terceirizados que prestam serviço
em quase todas as secretarias do município, que ganham pouco na sua maioria e que muitas vezes ficam, aí a Deus dará, também é um apoio que a gente dá aos trabalhadores, merece aí toda a nossa confiança. E para fechar com chave de ouro, a questão do hospital. Se pegar aqui nos anais da Câmara, eu fiz várias defesas quando fechou o IELAR, em 2017, da necessidade de que o Rio Preto construísse um hospital municipal. E foram anos aí de luta, agora o hospital foi construído, está na região norte, já está atendendo toda a cidade. Então, fico muito feliz de poder ter contribuído com essa questão do hospital e na área da saúde também, todos os debates em relação à pandemia, cobrança aí em relação ao funcionamento das unidades de saúde. Bom, são questões aí, então, várias conquistas, questões que estão em andamento ainda. Vai continuar aí pelos próximos 2 anos o senhor nessa luta também, né? Com certeza. Agora, deixando a presidência, nós temos mais 2 anos de mandato, vamos continuar trabalhando com muita força, né? No sentido de agora estou mais preparado, com mais experiência ainda. Aqui o presidente é quase que eu falo que é um executivo do legislativo, né? A gente cuida da questão das licitações, do pessoal, e quero também fazer um agradecimento a todos os funcionários da Câmara como um todo, vocês da TV Câmara sempre muito, né? A TV Câmara presta um serviço importante para a cidade, além de transmitir as sessões, todas as audiências públicas, todas as reuniões, todos os debates. É algo assim fantástico para nós e os servidores da casa aqui também. Um agradecimento especial a todos os servidores, porque assim, nós temos uma Câmara enxuta, isso o próprio tribunal reconhece, isso é importante, nós queremos que ela continue, mas isso é possível por conta do quadro de funcionários também eficientes que nós temos aqui na casa. Então, eu quero agradecer a todos. Nós agradecemos também sempre a sua disponibilidade, sua presença constante na TV Câmara, esclarecendo para toda a população tudo o que é preciso ser dito, né? E, presidente, eu gostaria que o senhor, a finalizar, então, falasse aí quais são suas perspectivas, né? Então, dar continuidade a esse trabalho, como o senhor falou, já mais preparado, já mais consciente de algumas questões aí, demandas da população, e relacionando também nas esferas estadual e federal, né, com essas mudanças aí no governo, quais são suas perspectivas para São José do Rio Preto? Olha, eu digo que o vereador, ele é um profundo conhecedor, vai se tornando um profundo conhecedor da cidade, dos problemas. Então, eu tenho comigo assim, eu peço a Deus que eu esteja sempre no lugar que eu possa servir melhor a cidade, entendeu? Então, eu tenho 2 anos de mandato, a gente tem uma relação muito boa agora com o governo do estado, né? Doutor Eleusis, uma pessoa que a gente tem uma proximidade, temos uma proposta de caminhar juntos. E é isso, eu quero ajudar a construir um projeto, pensando na era pós-Edinho, né? O Edinho termina o mandato dele em 2024, assim como nós terminamos o nosso, e nós precisamos continuar cuidando da cidade, e Rio Preto é uma referência, né? Em várias áreas, uma referência para o estado e para o país. Então, eu defendo que a gente, né, construa um projeto pensando na era pós-Edinho. Eu quero contar com todos aqueles que também querem uma cidade mantendo o que é bom e melhorando o que pode ser melhorado. Acho que esse é o nosso objetivo. Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação no Questão de Ordem hoje. Desejamos sorte, sucesso aí nos próximos 2 anos de mandato e para o futuro também. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, esse foi o programa Questão de Ordem, com o vereador Pedro Roberto Gomes, que está encerrando então sua gestão como presidente da Câmara de Rio Preto, agora no mês de dezembro. E você continua acompanhando a gente, todas as notícias do Poder Legislativo durante a nossa programação. Até mais!